essa pergunta, onde fica a memória no meu cérebro? Acho que a primeira pergunta, talvez, quando a gente faz isso, é responder uma outra pergunta, que seria o que é memória? O que vocês acham que é memória? Não sei, alguém tem alguma sugestão? Queira falar? Ninguém tem uma ideia? Fala. Alguma lembrança que a gente tem. Sim, a gente está indo bem. Uma lembrança. Quem mais poderia definir isso de outra forma? Não sei, acrescentar a definição dele. Eu acho que são, muitas vezes, imagens e coisas que a gente já passou e que elas vêm à tona em nossa mente. Pensamentos que já aconteceram. Legal, gente. Vocês estão muito bons de definição. Alguém tem mais outra ideia assim, sobre o que seria memória? Uma outra definição que poderia... Eu não te vi. Alguma lembrança que fica guardada junto com a gente não consegue esquecer? Sim, isso é importante também. Vocês têm uma noção boa de memória. Memória seria isso que vocês falaram. E, na verdade, tem muitos autores, assim, muitos cientistas que se preocupam em definir, né, o que seria memória. Porque primeiro a gente precisa definir isso para depois procurar ao pensar em alguma forma da gente encontrar isso no nosso cérebro. Bom, os autores que eles definiram, fizeram uma definição de memória parecida com o que vocês trouxeram aqui, que eles falaram que, memória, eles falaram de um jeito um pouco mais chique, formal, memória é a aquisição, a consolidação e a evocação de informações. O que seria isso? A aquisição seria essa entrada, a gente receber essas informações. Então, por exemplo, no caso, ela falou assim, pode ser uma imagem, sim, e está certo, mas poderia também ser um som, um cheiro, uma experiência tátil, o frio que você sentiu em uma manhã, no inverno. Essa memória não é só essa aquisição da informação, essa entrada da informação, mas é a consolidação dela, que é aquilo ficar no seu corpo, ficar em você de alguma forma. E essa memória também faz parte a evocação, que é tudo bem, eu consigo guardar isso no meu corpo e eu consigo lembrar disso. Então, a definição de memória seria esse registro, essa entrada, o registro dessa informação no seu corpo e depois a possibilidade que você tem de buscar essa informação. Então, a possibilidade de você, não sei, usando o exemplo, sentir o frio de uma manhã de inverno, aquilo marcar o seu corpo e depois, há 4, 5 anos, você conseguir falar disso numa palestra. Isso tudo faz parte da memória. É esse caminho da informação. E aí, a gente sabendo o que é memória, eu pergunto para vocês assim, o que vocês acham que isso tem a ver assim, com a nossa rotina? Não sei, quando vocês pensam em memória, uma pessoa falou para você, você viu que quinta-feira vai ter uma palestra sobre memória na Casa da Ciência? O que veio à mente de vocês? O que vocês pensam quando vocês ouvem falar sobre memória? Que tinha a ver alguma coisa com o cérebro. Legal, alguém mais teve mais ideias? Ninguém pensou nada? O que vem à mente de vocês quando vocês pensam que alguém fala memória? Tem outro. Eu penso em algo relacionado a pensamento e coisas do tipo. Entendi. Alguém mais pensou? Ninguém pensou em prova, falou, nossa, será que nessa palestra eu vou descobrir como eu posso ter uma super memória e tirar 10 em todas as provas, sem o mínimo de esforço? Eu vi uns risinhos que teve gente que pensou isso. Assim. Bom, tudo essas ideias que vocês falaram, a memória está muito ligada ao cérebro, é esse órgão no nosso corpo que possibilita a gente ter essa capacidade também, né? Ao pensamento, tudo isso está ligado à memória, mas tem uma coisa que inclusive, eu não tinha essa ligação, não pensava isso sobre memória, e eu entrei em contato faz pouco tempo, e que, na verdade, memória é ainda mais do que o que a gente falou aqui.
loucura isso, né? Mais o quê? Não, calma. Alguns anos atrás, eu dei de cara com esse livro. Assim, eu começando a estudar neurociência, eu entrei em contato com esse livro que chama Memória, da Mente às Moléculas. E eu fiquei muito surpreso com esse título, porque a proposta dos autores é justamente desvendar o caminho entre o pensamento nosso, a nossa mente, e como que isso acontece nos nossos órgãos, das nossas células, e como que acontece nas moléculas que possibilitam a gente pensar. Como que é esse caminho todo do nosso corpo para possibilitar a nossa mente. E aí eu falei, nossa, eu tenho que ler esse livro, né? Isso é uma pergunta assim, que a neurociência ainda está buscando. Como que a gente faz essa ponte entre as nossas experiências, o que a gente passa, a nossa mente e o nosso organismo, o nosso corpo? Cada vez mais a gente percebe que aquela distinção que a gente tem entre corpo e mente não é dividido por um muro de Berlim, mas é um contínuo. E como que acontece esses processos no nosso corpo? Bom, os autores que escreveram esse livro são 2 pesquisadores renomados na área. O Eric Kandel, ele é o papa da neurociência. Ele que escreveu um livro grosso, assim, que são os fundamentos da neurociência. Foi ganhador do Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina, justamente porque ele conseguiu descrever o que acontece para a formação das memórias. E isso rendeu o Prêmio Nobel dele. Assim. Esse outro colega dele é um outro pesquisador renomado também, o Larry Squire, que ele ajudou na pesquisa de Kandel a desvendar esses mistérios da memória. E lendo esse livro, eu me deparei com um trecho que eu achei muito interessante, que ele fala sobre o que é memória, né? Ele fala assim, não somos aquilo que somos simplesmente porque pensamos. Somos aquilo que somos porque podemos lembrar aquilo que pensamos. Olha que louco isso. Cada pensamento que temos, cada palavra que falamos, cada ação na qual nos engajamos, de fato, o próprio sentido que temos de nós mesmos e nossa conexão com os outros, tudo isso devemos à memória. A capacidade de nossos encéfalos, e aí encéfalo seria o conjunto do cérebro, o cerebelo, uma parte que fica aqui atrás, e o tronco, que liga o cérebro à medula, de registrar e armazenar nossas experiências. Então, a memória é o que possibilita você se identificar como você saber o que você está pensando, o que você vivenciou, o que está acontecendo com você. Se alguém falasse para você, você é o que você pensa. Não, você não é o que você pensa. Você é o que você lembra o que você pensa. E isso ganha um outro panorama. Você fala assim, nossa, a memória é de fato uma das funções assim, da nossa mente mais importantes. Assim. E esse deslumbramento assim, que esses autores me mostraram, que a gente tem no nosso dia, né? Por que eu lembro de certas coisas e esqueço outras, é uma pergunta que não veio de agora. Né? O ser humano teve esse interesse em buscar a memória, o sentido dela, já há muito tempo. E você tem um histórico de filósofos que discutiram sobre o que seria a memória, psicólogos investigando o que seria a memória. Mas hoje, a gente tem como... Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Kaique. O que o Kaique falou, que a memória tem muito a ver com o cérebro. E isso, ao longo dos anos, a gente foi percebendo cada vez mais, que era esse órgão que possibilitava a memória na gente. E aí surgiu uma pergunta, mas o que acontece nesse órgão para a gente lembrar das coisas? Então, vocês podem imaginar aqui esse órgão com um monte de células. Na verdade, são quase 100 bilhões de neurônios. Hoje em dia, a gente sabe que é um pouco menor do que isso. Cada neurônio desse pode fazer até 10 mil ligações com outro neurônio. E eles estão todos conectados. Agora, imagina, o que será que acontece com esse monte de célula, com esse órgão complexo, com um número de células maior do que o número de estrelas conhecidas pelo homem? O que será que acontece nisso para possibilitar a nossa memória? Será que a memória está em alguma partezinha dele aqui? Será que a memória é essa voltinha e todas as memórias estão aqui? Ou será que ela está espalhada? Como é que funciona isso? Bom, eu acho que eu nem preciso falar para vocês que os neurocientistas ficavam doidos com essa pergunta.
E todo mundo queria encontrar essa resposta, achar esse cálice sagrado. E teve um primeiro pesquisador que se destacou investigando essa questão. Então, o primeiro passo que a gente tem sobre um pesquisador que investigou qual que seria o que a gente chama de substrato que acontece no órgão, para a gente entender a memória, foi esse pesquisador de Harvard, um americano, Carl Lashley, que ele pensou em fazer uma série de experimentos com ratos para verificar como que funcionava as memórias desses ratinhos. Então, o que ele fazia? Ele pensou em fazer um labirinto. Então, esse labirinto aqui era um retângulo, né? É um labirinto que não é muito difícil, mas ele também não queria abusar dos ratinhos. Ele colocava esse ratinho aqui no início desse labirinto e ele tinha que encontrar o caminho até a comida. Então, nos primeiros dias, esse animal ele tinha uma certa dificuldade para encontrar. Então, ele saía daqui, aí voltava, entrava nessa portinha, voltava, entrava aqui, até que depois de um tempo ele achava a comida. E esse pesquisador registrava o tempo que isso demorava para acontecer. Depois de um tempo, ele percebeu que os animais iam melhorando aos poucos, ele ia fazendo cada vez mais rápido esse caminho. Então o animal já ia mais direto, não ficava zanzando tanto no labirinto e encontrava comida. Depois de alguns dias, esse animal já era capaz de fazer esse teste de uma maneira bem rápida, quase não errando nada assim, no labirinto. Então, coisa que ele demorava minutos para fazer, ele fazia ali em questão de segundos. Bom, esse pesquisador falou assim, esse animal, ele aprendeu essa tarefa. Agora, será que eu consigo fazer ele esquecer essa memória dele? E como que eu posso fazer para esse animal, não sei, esquecer essa memória? Sei lá, vocês teriam alguma ideia? Facilitando o caminho. Mas e se ele quisesse entender qual que é o envolvimento do cérebro nessa memória? Que experimento que ele poderia fazer? Opa. Sim, todos esses experimentos seriam interessantes para a gente entender como que a memória funciona. Mas e se ele quiser saber assim, eu quero saber que parte do cérebro está envolvido com a memória? Aí como é que ele poderia investigar isso? Difícil, né? Alguém tem alguma ideia? É muito difícil estudar essas questões, né? Mas uma coisa que, no início, a neurociência se baseava muito, e é até uma questão que a gente tem assim, no nosso cotidiano, é, por exemplo, como é que a gente sabe quando uma pessoa realmente é importante para a gente? Assim? Geralmente você fala, nossa, essa pessoa ficou 3 semanas longe de mim, estou com saudades dela, essa pessoa é muito importante. Quando a gente sente falta de algo, é quando a gente não tem esse algo mais ali, né? A ideia desse neurocientista foi mais ou menos isso. Ele falou assim, não, eu vou tirar uma parte do cérebro desse animal e vou ver se essa parte é importante para a memória ou não. Se essa parte for importante para a memória, esse animal não vai aprender. Se essa parte não for importante para a memória, ele vai aprender tranquilamente. E muitos experimentos da neurociência, o início deles, foram feitos dessa forma. Você, para investigar se uma parte do cérebro é importante para alguma coisa, algum comportamento, para a memória, a atenção, eles removiam essa parte do animal e verificavam se o animal conseguia fazer aquela tarefa, se ele conseguiria ter a memória de maneira normal. E foi isso que ele fez com esses animais. Só que ele escolheu a região que a gente chama, isso daqui é o encéfalo, então aqui tem o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral de um ratinho, e ele sempre removia uma parte do córtex desse animal, que é essa camada mais externa dessas regiões. Então, no experimento, ele removia uma parte aqui da frente, no outro ele removia uma parte de trás, no outro ele removia uma parte do outro lado, em outro experimento ele removia um pouco das duas partes. E aí ele verificava o quanto que cada parte dessa do córtex era importante para a memória daqueles animais. No final das contas, ele chegou a uma conclusão.
Falou assim, ó, qualquer região do córtex, qualquer região disso daqui, é igualmente capaz de comprometer a memória. Sendo que quanto maior a área danificada, então quanto maior a parte desse córtex que ele removia, maior seria o prejuízo na memória. O que ele percebeu com os experimentos dele é que eles indicavam que a memória ela estava toda espalhada aqui pelo córtex e que não tinha um local específico para a memória. E isso, quando ele fez experimentos e tal, na verdade ele foi alvo de muitas críticas, assim. Porque os outros pesquisadores viravam para ele e falavam assim, isso que você está falando não faz muito sentido. Porque na época tinha outros trabalhos que mostravam que tinha funções cognitivas, como por exemplo a fala, que elas aconteciam numa estrutura específica do cérebro. Então eles falavam para esse pesquisador, para o Cal, falavam assim, tem um colega seu que ele descobriu que a fala que tem uma parte do cérebro, uma parte bem específica que é super importante para a fala. Por que a gente teria funções tipo a fala só restritas a uma parte do nosso cérebro e a gente teria funções do tipo a memória espalhadas durante todo o cérebro? Falou, tudo que você está mostrando, Cal, não bate com os outros experimentos que a gente tem. E ele ia em congressos e sempre o pessoal criticava muito ele, criticava a forma como ele fazia. Ele foi meio que perseguido durante um tempo. E esses experimentos eles fizeram principalmente na década de 30. Só que engraçado, nessa mesma década nasceu uma pessoa que ia mudar essa concepção da memória que ele tinha. Porque até então, o que ele estava defendendo? Ele falou assim, diferente de outras funções que a gente tem no nosso cérebro, igual a fala, que acontece numa região do nosso cérebro, a memória é um negócio que não tem região específica. Não dá para a gente achar um local da memória. A memória está toda espalhada por todo o cérebro. Esse menino, quando nasceu, que mudou o rumo da neurociência, foi um americano. Ele chamava Henry Gustav Molaison, de uma família, né, americana. Aqui tem uma fotinha dele com 7 anos. E foi justamente esse menino que, na verdade, conseguiu com que a neurociência tivesse uma outra concepção sobre a memória. A partir da história dele, tudo que a gente sabe sobre a memória foi alterado. Tudo que a gente entende sobre como fazer ciência também foi muito, muito modificado. Ele é o caso mais clássico, mais renomado da neurociência. Tá, e aí vocês me perguntam, né, mas o que esse menino fez? Bom, ele, na verdade, ele estava num dia, com os seus 7 anos, estava brincando com seus amigos na frente de casa, e ele foi atropelado por uma bicicleta. Vocês falam assim, não, já me atropelaram por uma bicicleta e tal. Mas o caso dele foi mais grave. Ele caiu de tal forma que ele teve um traumatismo craniano. Esse traumatismo craniano que ele teve, ele ficou um tempo no hospital e tal, e aparentemente ele não teve grandes problemas, e depois de um tempo ele saiu do hospital. Só que o que aconteceu? Depois, quando ele ficou mais velho, com seus 20 e poucos anos, e aí ele já era um adulto, ele começou a apresentar convulsões. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Quando uma pessoa se debate, perde o controle motor, perde a consciência. Ele começou a ter várias convulsões dessa ao longo do dia. E aí o que eles perceberam, na verdade, é que na fase adulta ele acabou desenvolvendo uma doença que chama epilepsia. O que é essa epilepsia? A epilepsia é quando tem uma parte do seu cérebro que os neurônios são ativados de uma maneira anormal. Então, se uma pessoa com epilepsia fosse submetida a um registro, que a gente chama de registro eletroencefalográfico, esse registro é para a gente pegar a atividade dos neurônios. E aí depois a gente consegue ver essa atividade numas folhas, assim, ver como que está o disparo desses neurônios. Os indivíduos com epilepsia, na região que tem o foco da doença, desse disparo anormal dos neurônios, a gente consegue ver eles disparando de maneira anormal. Quando isso, de alguma forma, se espalha ao longo do cérebro daquele indivíduo,
ele começa a ter outras regiões disparando de maneira anormal também. E por isso que a pessoa começa a ter essas convulsões, essa perda de consciência e esses ataques tônicos. A pessoa fica se debatendo. Durante muito tempo, eles acreditavam que as pessoas que tinham essa doença eram pessoas possuídas por demônios. Porque do nada virava o olho, começava a tremer, tudo e tal, perdia a consciência. Mas, na verdade, depois eles descobriram que era uma doença relacionada a essa alteração da atividade do nosso cérebro. Bom, esse indivíduo, ele começou, então, nessa fase adulta, a ter essas doenças, a ter essas crises convulsivas. E o problema é que ele não tinha uma, duas, ele tinha 10 dessas convulsões por dia. Então, vocês imaginam, você, na sua rotina, você está andando, acontecia a qualquer momento. Ele estava andando para o serviço dele, ele caía no chão e começava a se debater. Ele estava jantando com seus pais, ele estava no banheiro, estava bebendo um café. Isso 10 vezes por dia. Os médicos assim ficaram desesperados, porque quando perceberam essa doença, todos os tipos de tratamento com remédio, nada fazia efeito. Nada conseguia parar as convulsões dele. Naquela época, isso na década de 30 agora, os médicos começaram a falar, o que a gente pode fazer? O médico da cidade dele, então, acabou entrando em contato com outro médico, o médico da cidade dele, Scoville. Ele ficou sabendo de um outro médico no Canadá, que ele fazia uma cirurgia experimental, e que nessa cirurgia eles conseguiam remover parte do cérebro desse indivíduo que estava com epilepsia, e removendo essa parte do cérebro desse indivíduo que estava com epilepsia, o paciente ele não apresentava mais as crises. Então era assim, era o último recurso. É como se fosse assim, parte desse órgão seu está com problema, então vamos cortar isso daí. Era o último recurso que se tinha na época. Mas não sabia-se ainda como que seria a repercussão de tirar uma parte do cérebro daquele paciente. Qual que seria a sequela? Como é que ele ia viver depois? Como é que seria isso? E a família dele, assim, no ato de desespero, e o médico também tentando fazer alguma coisa para diminuir as crises, topou fazer essa cirurgia. Eles perceberam que as crises desse paciente, essa parte do cérebro que disparava de uma maneira anormal, era bem concentrada nessa região aqui, nessa região mais lateral do nosso cérebro, que a gente chama de lobo temporal, uma região onde fica o hipocampo. Eles, na cirurgia, então, eles removeram toda essa região, aqui destacado em amarelo, e ainda parte dessa região azul aqui, para tirar o foco da epilepsia, o foco epilético. Quando eles tiraram, conseguiram remover essa parte, e o paciente estava se recuperando da cirurgia, todo mundo estava ansioso para ver como que vai estar a saúde desse paciente. Será que a gente vai conseguir finalmente eliminar as crises desse paciente ou não? E aí eles descobriram que eles conseguiram remover. Então, para a família, foi uma alegria. Imagina, o indivíduo estava ali tendo 10 crises por dia, de repente ele não tinha crise nenhuma. E você conversava com ele estava com uma fala, ele estava falando bem, ele estava consciente, parecia que ele estava com a saúde intacta, assim. Estava tudo ótimo. Só que eles começaram a perceber um caso curioso. Então, no primeiro dia, o médico chegou na sala dele e falou assim, e aí, como é que você está? Você está se sentindo bem? Eu falei, estou bem, doutor. Obrigado, não te conhecia, prazer e tal, mas eu estou bem, sim, está tudo certo, obrigado por você ter vindo. Ótimo. Ele saía, voltava no dia seguinte, falou, e aí, como é que você está hoje? E ele virava para o médico e falava assim, mas quem que é você? Desculpa, eu não te conheço. Ele falou assim, não, eu sou o médico que veio ontem aqui e tal. Médico? Veio ontem? Eu não lembro disso. E aí, esse médico saía e falava assim, nossa, mas será que isso é alguma coisa que aconteceu com a memória dele depois da cirurgia? Será que é só porque ele ainda não está se recuperando? E esse médico voltava todos os dias lá, e esse paciente não reconhecia mais. Ele sempre falava, mas quem que é você? E isso não só o médico, ele não conseguia lembrar o que ele tinha comido no dia anterior, ele não conseguia, se você contava uma história para ele não conseguia guardar essa história. E esse médico, então, ele pediu ajuda para uma psicóloga, que ficou muito famosa, que é a Brenda Milner, que ela começou
a investigar esse paciente. Falou assim, mas o que está acontecendo com a memória dele? Que tipo de dano... por que será que aconteceu essas alterações? E ela percebeu que aí, no caso, o Henry, ele conseguia lembrar muito bem das memórias da infância dele. Ele conseguia lembrar de quando ele estava andando de bicicleta, de quando ele saía da escola, dos amigos de infância dele, mas ele não conseguia formar novas memórias. Ele não conseguia, se você, depois da cirurgia, tudo que você falava de novo para ele, ele não guardava. Ele não conseguia memorizar. E aí, eles tiveram a grande sacada, eles descobriram que essa capacidade da gente de adquirir novas memórias depende do hipocampo. Então, quando eles removeram o hipocampo desse paciente, o que eles tiraram dele foi essa capacidade de desenvolver novas memórias. Então, foi a primeira vez, e aí diferente do outro trabalho do Lester, que estava assim, a memória está toda espalhada em todo o córtex, eles perceberam assim, não, tem uma estrutura em específico que é importante para a gente formar novas memórias. E essa estrutura é o hipocampo. Isso para a neurociência foi assim, todo mundo ficou louco, todo mundo começou a estudar memória, estudar qual que era a influência do hipocampo na memória, nos ratinhos e outros modelos animais. Todo mundo queria investigar isso. Porque, finalmente, a gente tinha onde olhar para o nosso cérebro para estudar a memória. Só que tinha, por outro lado, isso veio junto com uma informação. Falou assim, o hipocampo é importante para você formar novas memórias, porque esse paciente não tem hipocampo e ele não consegue formar novas memórias. Mas, por outro lado, ele consegue lembrar de memórias muito antigas, de memórias remotas dele, memórias da infância. Então, parece que o hipocampo ele é importante para você formar novas memórias. Mas ele não é importante, mas ele não é o local que elas vão ficar ali armazenadas ao longo da sua vida, ao longo de anos. Tudo isso começou a gerar outras perguntas. Não, mas então qual é esse local que a gente que não é importante para a gente formar, mas é importante para a gente armazenar as nossas memórias? Como que então essa memória que é formada depois ela deve ir para essa região onde essa memória vai ser armazenada? Como que é esse caminho da memória? Tudo isso ainda estava em aberto na época. Só que ainda, essa psicóloga, a Brenda Milner, ela teve uma outra descoberta que talvez tão interessante quanto essa. Ela começou a fazer uma série de experimentos com esse paciente. E aí, então, esses experimentos foram ficando famosos. E aí, por motivos assim de manter o sigilo desse paciente, para ele não sofrer muita procura, ninguém ficar amolando muito ele começou a receber um nome nos trabalhos, de maneira anônima, que ele era sempre referido como paciente HM, que foi, durante muito tempo, um nome usado nos artigos e tal para se referir a ele. Ela começou a fazer experimentos com ele, e teve um experimento bem clássico conhecido, que ela fez usando a habilidade dele de contornar o formato de uma estrela. Então ela chegava todo dia no quarto dele e falava assim, prazer, eu sou a Brenda, mesmo ela tendo ido no dia anterior, eu vou fazer um experimento com você, o experimento é simples, você vai sentar nessa mesa, vai ter uma placa tampando parte da sua visão, atrás dessa placa vai ter um espelho, e olhando o espelho, você tem que contornar essa estrela. Tá. E ele fazia. Então, no primeiro dia, ela falou assim, não, faz para mim esse desenho da estrela 10 vezes. Então, sempre quando ele estava fazendo o traço dessa estrela e ele saía da linha, ela contava um erro. E ela contava o número de erros no primeiro dia, depois de 10 vezes que ele repetia esse processo. Então, no primeiro dia, ele errava bastante. No primeiro dia mesmo, ele já diminuía. E aí, o curioso, no segundo dia, o número de erros dele diminuía ainda mais. E no terceiro dia, ele não tinha quase que nenhum erro. E no quarto também, e no quinto também.
Ela falou assim, mas espera aí. Tem uma coisa diferente acontecendo aqui. Ele não consegue lembrar que eu vi ontem. Visitei ele. Mas ele consegue lembrar dessa tarefa aqui. Ele está melhorando na tarefa. Ele está errando menos. Ele está aprendendo essa tarefa. De alguma forma, que ela ainda não sabia, ele tem a memória conservada para esse tipo de tarefa. Falou, uou, espera aí. Como assim? Ele lembra, ele pode criar memórias novas para umas coisas e não pode criar memórias novas para outras. Como é que funciona isso? Será que a gente tem mais um tipo de memória? É isso? E será que se a gente tem mais um tipo de memória, cada memória está relacionada a uma parte diferente do meu cérebro? Será que é isso? E aí o que ela chegou, a conclusão é que falou que, de fato, existe mais de um tipo de memória. E cada memória depende da atividade de estruturas diferentes no seu cérebro. Ela percebeu, e isso era uma coisa que a psicologia já falava há 50 anos atrás, que existem memórias que a gente consegue trazer para a nossa consciência, que a gente consegue declarar, que ela chamou de memórias declarativas, aquela memória que você consegue contar de um caso, que você consegue ter ideia sobre aquela memória, que você consegue falar para o seu amigo, a gente foi pescar, pescou tantos peixes, isso é memória declarativa. Mas tem memórias que ficam guardadas na gente e a gente tem essa dificuldade de declarar elas. Elas ficam guardadas na gente de maneira implícita. Elas ficam guardadas na gente de maneira inconsciente. Porque sem esse paciente saber que ele sabia fazer esse teste, ele ia melhorando ao longo dos dias. Então eles perguntavam para ele assim, você lembra desse teste? Eu falei assim, não, para mim é a primeira vez que estou fazendo esse teste na minha vida. E mesmo assim ele ia cada vez melhor no teste. Então a partir disso, eles perceberam que tem tipos de memórias e que a gente pode classificar a memória de duas formas, quanto à natureza. Ela pode ser declarativa ou não declarativa. E aí, quando eu falo declarativa ou não declarativa, é naquele sentido do tipo, uma memória que você consegue contar para o seu amigo, eu vi um filme, no final acontece isso, assim, assim, assado. Ou aquela memória, por exemplo, que você tem de andar de bicicleta. Você não sabe descrever, não, primeiro eu pego o pedal, eu mexo o pé para cima e para baixo, e aí ao mesmo tempo eu controlo o guidão. Esse tipo de memória seria uma memória implícita, que você é difícil você descrever todos os pormenores dela. Mas, além disso, a memória ela pode ser dividida não só entre os tipos, mas ela também pode ser dividida quanto ao tempo. Então, por exemplo, tem aquela memória desse paciente a longo prazo, de longa duração, aquela memória remota da infância dele, mas tem também aquela memória curta que ele não conseguia ter acesso, que ele tinha problema nessa memória, que eles chamaram de memória imediata e memória de curta duração. A memória imediata seria aquela memória que está todo o tempo falando para você, você está na casa da ciência, você está sentado, tem um cara falando lá na frente, eu tô com frio, devia trazer um moletom. É aquela memória que fala para você o que está acontecendo no momento real ali, em cada pensamento seu. Isso é memória imediata. Agora, tem aquela memória de curto prazo, em que você, por exemplo, chega na casa da ciência, fala assim, nossa, primeira vez que eu vim aqui e tal, onde que fica o salão vermelho? E alguém fala assim, não, vira direita, depois a esquerda, e depois você vira direita de novo. E aí você fica com aquilo na cabeça. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E aí isso fica um tempo na sua memória e você consegue utilizar isso para alguma forma. Ou alguém te fala, sei lá, qual que é o número, vamos pedir uma pizza, qual que é o número da pizza? É tanto, tanto, tanto. E a pessoa fica pensando um tempinho naquilo, disca e liga. Isso seria memória de curta duração. O que a gente sabe sobre essas memórias, assim, sobre qual que é a diferença dela do tempo? Eu falei para vocês que existe essa diferença entre a memória de curto prazo e de longo prazo.
esse indivíduo, o paciente HM, ele não conseguia formar essas memórias, formar novas memórias, né? Porque ele não tinha o hipocampo. Mas as memórias dele estavam conservadas, as memórias antigas. O que a gente percebeu é que existem duas estruturas no nosso cérebro importantes para a formação das memórias e que elas ficam no lobo temporal, que a gente já percebeu isso com o paciente HM, mas estudos recentes mostram que essas memórias a longo prazo elas estariam mais relacionadas à atividade do lobo frontal. E o que acontece com as memórias é que, dependendo do tipo da memória e do tempo que aconteceu aquilo, ela vai migrando através do nosso cérebro. Ela vai passando de uma estrutura para estrutura. Então, se você tem uma memória que foi formada recentemente, essa memória ela vai estar sendo ativada aqui, no seu lobo temporal. Mas, ao longo do tempo, progressivamente, essa memória vai passando para essa estrutura do lobo frontal. É como se fosse... Tem um outro slide aqui, que eu acho que dá uma ideia melhor sobre como que seria essa migração da memória. Então, quando você tem um período de tempo após aquele evento, aquela sua experiência, você ter estudado, ter lido um livro, visto um filme, um dia depois, 2... essa memória ainda vai estar aqui. Ainda vai estar sendo muito ativada pelo hipocampo. Vai depender muito dessa estrutura. Porque você está formando essa memória e ela ainda está recente. Quando, ao passar dos anos, essa memória vai sendo migrada para outras regiões do cérebro. Porque a gente chama de córtex de associação. Que vão estar associados a essa atividade hipocampal. Então, é como se fosse um caminho da memória que vai acontecendo ao longo do tempo. Bom, o que eu já posso antecipar para vocês? Aquela pergunta não é uma pergunta simples de responder, né? Não existe uma estrutura... não é só o hipocampo que é importante para a memória. Existem outras estruturas que são importantes para a memória. Ela está, de certa forma, espalhada pelo nosso cérebro, mas ela não está espalhada da forma como aquele primeiro estudioso, o Carl Lashley, pensava que estava a memória. E, na verdade, todas as questões que eu estou trazendo para você ainda não foram entendidas completamente. Tem trabalhos de pesquisa sendo realizados agora, aqui na USP mesmo, tentando entender como que funciona essa formação das memórias, como que é essa migração da memória do hipocampo para uma outra estrutura, para o córtex pré-frontal. Tem perguntas do tipo assim, que a gente ainda não sabe direito os mecanismos, sobre qual seria o papel do sono para a formação de memórias. A gente sabe que o sono é importante para formar memórias, e parece que durante o sono, em específico a parte do sono, o sono REM, que é a parte do nosso sono que a gente sonha mesmo, essa parte do nosso sono ela seria importante para a migração dessas memórias para outras regiões do nosso cérebro, e para selecionar o que é mais importante ou não no seu dia, o que você passou. Mas isso ainda não foi compreendido completamente. Outra coisa que é importante é como as emoções influenciam as nossas memórias. Por que alguma, não sei, uma aula que vocês gostaram muito, vocês conseguem lembrar, outras que vocês viram, que vocês não gostaram, vocês não lembram tanto? Por que vocês lembram muito bem aquele dia que vocês estavam super felizes, que vocês fizeram, não sei, um passeio gostoso? E por que outro dia que não aconteceu nada de especial vocês não lembram? Ou talvez ao contrário, por que às vezes as pessoas não conseguem esquecer alguma coisa que aconteceu de ruim com elas? Por que aquela coisa persiste? Por que às vezes essa memória tão ruim pode levar a pessoa a ter uma depressão ou um transtorno psiquiátrico? Como que as emoções influenciam na nossa memória? A gente sabe, hoje em dia, assim, a gente não entendeu completamente, mas a gente já tem uma noção, a neurociência, de que as emoções, elas que vão dar o colorido nas nossas memórias. Então, a emoção, ela vai meio que falar para o seu cérebro assim, ó, lembra disso, porque isso é importante. Ou é importante porque é muito bom, e você tem que fazer mais dessas coisas na sua vida, porque isso é muito bom, te deu prazer, isso te fez bem, isso é uma coisa boa. Lembre disso e procure fazer isso de novo. Ou as emoções vão lembrar para você assim, ó, isso que você fez é muito ruim. Não faça isso de novo. Lembre disso,
Isso na nossa evolução da espécie, isso foi importante para a sobrevivência. A gente lembrar de coisas que eram importantes, que eram boas para as nossas sobrevivências, e coisas que eram ruins para a nossa sobrevivência. Então, tudo quando você tem essa carga emocional, você faz as coisas que você gosta, é mais fácil você lembrar daquilo. Isso acontece, por exemplo, quando a gente gosta de um determinado assunto, uma matéria na escola, e você tem muita mais facilidade para lembrar daquilo, porque você sente prazer com aquilo. Isso vai ajudar a formação da memória. Existe ainda outra pergunta, que eu não entrei no mérito aqui, que a gente estava falando das regiões do cérebro, mas cada região dessa, ela está cheia de neurônios. E são esses neurônios que possibilitam a memória. Mas o que acontece nesses neurônios para a formação dessa memória? Será que memória, quanto mais neurônios, mais memória? E se eu perco neurônio, eu perco memória? Como é que funciona isso? Isso é uma coisa que a gente ainda na neurociência está tentando entender, está estudando, mas a gente já tem a noção de que o que facilita a memória dos neurônios são as conexões. Como que esse neurônio se conecta ao outro? Se esse neurônio, de alguma forma, ele tem uma conexão forte com o outro, não uma conexão física, mas ele comunica com mais facilidade com outro neurônio, mais chances dessas memórias se fortalecer, e essa memória persistir. Isso explicaria parte quando você, às vezes, está tentando lembrar de alguma coisa e você faz uma série de associações. Aí você fala assim, eu lembro disso porque isso já aconteceu comigo, essa coisa parecida. Eu sei que você está falando sobre perda de memória porque teve um tio meu que tem problema com memória, já está bem velhinho, tem mal de Alzheimer. E quanto mais conexões, quanto mais ligações vocês fazem sobre as suas experiências com um novo conhecimento, com o que vocês estão vivendo aqui, mais forte dessa memória ficar. Então, quanto mais conexões entre os neurônios, maior a possibilidade dessa memória se formar. E isso é refletido, na nossa experiência, com associações de assuntos, quando a gente consegue perceber um sentido naquilo que a gente está estudando, está entrando em contato. Isso são algumas coisas assim que ainda essa história ainda não acabou, a gente ainda não sabe dos pormenores dessa história da formação das memórias, e a gente pode tentar, não sei, agora, tentar responder de uma maneira um pouco mais clara essa pergunta que eu quero o objetivo de tentar discutir com vocês e tentar responder. Onde fica a memória no meu cérebro? A gente sabe que ela não é espalhada de maneira inespecífica, porque a gente tem casos de pessoas que perderam uma parte bem específica, o hipocampo, e isso afetou a memória. Então, sim, tem estruturas que são importantes para a memória, mas a memória ela não está presa a uma única região do cérebro. Ela, na verdade, reflete a comunicação de várias regiões do cérebro. Então, tentando responder de uma maneira um pouco mais clara. E eu vou criar o desafio para vocês não anotarem isso. E aí vocês tentarem entender isso e discutir comigo. O que isso significa? A memória no cérebro ela não está restrita a uma única estrutura. Ela não está restrita a essa parte, ou a só essa, ou a só essa. Não está restrita só ao hipocampo. Mas ela está relacionada a uma série de estruturas, e essas estruturas não é qualquer uma, são estruturas específicas, então ela está relacionada ao hipocampo, ao lobo frontal, que, por sua vez, a relação dela varia em função do tempo e do tipo de memória. Então, por exemplo, a gente sabe que a memória, aquela memória declarativa do que você comeu ontem, se você conhece a pessoa, está muito ligada ao hipocampo. Mas a gente sabe também que aquela memória motora, aquela memória implícita, que aquele paciente conseguia aprender, não está relacionado ao hipocampo. Por outro lado, a gente sabe também que mesmo essa memória explícita, a memória que a gente consegue contar do que aconteceu, consegue contar de um filme, ela não fica só restrita ao hipocampo. Ela vai migrando ao nosso cérebro. Então, ela fica no início no hipocampo e depois vai indo para outras áreas. Vai indo para o córtex associativo. Então, toda essa ideia, né,
não é um assunto, não é um assunto fácil, porque é bem confuso isso. Isso era de esperar, vindo desse órgão, do cérebro, que não seria fácil esse processo da formação de memórias. Mas o que eu queria mostrar para vocês é como que foi essa construção da memória, como que, na verdade, foi uma história da vida dessas pessoas, dos cientistas, como que eles pesquisaram. É curioso a gente pensar que, por exemplo, o paciente que foi fundamental para a gente entender memória, ele nunca vai ter memória disso. Ele nunca vai se lembrar disso. O paciente HM, que foi fundamental para a gente entender a memória, que ele vai ficar na memória da neurociência para sempre, todo dia para ele era novo. Chegar ao ponto assim, de que ele olhava no espelho com 80 anos de idade e ele tomava um susto. Porque a memória que ele tinha é que ele tinha os 20 e poucos anos dele, logo depois da cirurgia. E ele olhava para o espelho e falava assim, gente, quem que é esse velho? Imagina vocês saem daqui, vocês olham no espelho e tem um reflexo de uma pessoa idosa. Como que vocês sentiriam? Toda essa dificuldade, essa experiência ruim que teve esse indivíduo foi o que possibilitou, infelizmente, assim, infelizmente, por outro lado, a gente caminhar para desvendar esse mistério da memória, entender os mecanismos sobre como isso funciona. Existem casos de amnésia que eles acontecem essa amnésia de forma temporal. Por exemplo, um cara, sei lá, ele bate a cabeça em algum lugar, sei lá, e esquece de tudo. Aí ele vai lembrando aos poucos. Eu queria saber como funciona esse processo de perder toda a sua memória de tudo que já aconteceu na sua vida e você começar a lembrar. Esse processo não é simples. Dependendo de como que aconteceu a situação, essa memória pode voltar ou não. Por exemplo, você pode ter já ouvido falar em casos, por exemplo, sobre amnésia alcoólica. A pessoa fala assim, fulano bebeu muito, ele não lembra de nada do que aconteceu no dia. O que acontece é que essa memória ela não chegou a ser consolidada, de fato. Então, entrou a informação, ela sabia que tinha uma noção do que estava acontecendo ali no ambiente, essa informação entrou no cérebro, mas ela não foi consolidada. Existem outros casos que a memória está consolidada, mas você tem dificuldade no acesso a essa informação. Então, por exemplo, um caso até mais simples. Se você estudou para uma prova, você passou dias estudando, e chega na prova e você está muito nervoso, você está muito estressado, você está tenso. Todo o seu organismo ali está liberando uma série de hormônios relacionados a essa resposta ao estresse. Isso prejudica o acesso seu àquela memória. Então você vai fazer uma prova, fizeram uma pergunta e fala assim, nossa, eu não sei o que é isso, eu não lembro. E você não vai responder, vai deixar a prova em branco. Você chega em casa e fala, nossa, era aquilo, a resposta era isso, eu lembrei agora. Quer dizer, você tinha memória ali, ela estava consolidada, mas você tinha dificuldade com acesso. Pode acontecer, no caso que você estava falando, por exemplo, um traumatismo, que a pessoa está voltando. Durante o traumatismo ali, vai acontecer uma série de respostas no tecido do seu cérebro, respostas inflamatórias, até a modificação de como que esses neurônios vão estar se conectando ali, que vai também prejudicar o acesso a essa memória, temporalmente. Vai prejudicar a gente pegar essa memória que já estava consolidada. Mas, melhorando esse quadro inflamatório, o tecido ali se reorganizando, a gente já tem um acesso de novo a essa memória. E aí isso vai voltando. Não, eu lembro que era assim mesmo e tal. É porque a memória, em um caso, a memória não se criou, naquele primeiro da amnésia alcoólica, e no outro, a memória está ali, mas o acesso a ela que está debilitado. A memória, ela está no cérebro ou ela é uma atividade do cérebro? Porque aonde eu quero chegar com isso? Do seguinte, naquela parte do hipocampo, hipocampo, né? Uhum. Que meio que a memória ela migra. O que estimula migrar para uma parte do cérebro e para outra? E por que assim, nem umas pessoas elas têm facilidade maior do que a outra de guardar as coisas e assim por que não mostrar a imagem agora
depois daqui meia hora, porque ela, assim, no cérebro ela desaparece do nada, assim, ou ela fica guardada lá no inconsciente, não sei. Nossa, é muitas perguntas. Deixa eu- a primeira é se essa memória é uma atividade ou um local. É isso a primeira pergunta? A memória é a atividade de certos locais. Então, por exemplo, assim, se você tem um indivíduo... não, vou usar um outro exemplo. Quando você tem um pensamento, qualquer ideia sua, o que é esse pensamento? Esse pensamento são um conjunto de neurônios que são ativados de maneira quase que sequencial. Então, esse neurônio dispara, que vai disparar o próximo, que vai disparar o próximo, que vai disparar o próximo, que vai disparar o próximo. E essa sequência de disparos é a sequência que o seu cérebro codifica como uma ideia. Então, por exemplo, toda vez que você pensa cadeira vermelha, tem uma série de neurônios no cérebro que vão sendo ativados. E esse é o código do seu cérebro que você entende do pensamento a cadeira vermelha. A memória, ela é assim. Ela é essa sequência de neurônios que estão sendo ativados. Como que dá a migração? Isso é outra pergunta, né? Você tem essa sequência de neurônios que estão disparando, que vai ser o reflexo no seu cérebro sobre o que é a cadeira vermelha. Essa sequência de neurônios, gradativamente, vão ativando outros neurônios, que não só aqueles, mas ativam um neurônio aqui da periferia, que vai para o outro, e aí essa memória vai caminhando, vai migrando. As conexões que estavam naquela região entre esses neurônios e definiam que era cadeira vermelha, elas vão modificando outras conexões de outras regiões, que aí vão também significar a cadeira vermelha. Isso é curioso, porque a gente tem essa noção assim, que a gente consegue lembrar a mesma coisa, mas a forma como a gente lembra, a clareza como a gente lembra coisas recentes é diferente, por exemplo, da clareza que a gente lembra de coisas muito antigas. E grande disso por conta dessa migração, porque durante essa migração a gente tem a possibilidade, e isso a gente já viu na neurociência, de mudar um pouquinho essa memória. Então, por exemplo, você conta, não sei, uma história de um filme. Você falou assim, o filme foi muito bom, o começo era assim, o meio eu não gostei tanto, e o final foi muito surpreendente. Uma segunda vez que você lembra do filme, você pode virar para a pessoa e falar assim, aquele filme, o começo é bom e o final é muito surpreendente. E aí, depois de alguns anos, você fala assim, nossa, eu conheço aquele filme, o final é muito surpreendente. Você foi mudando o que você lembrava daquilo ao longo do tempo, e essa mudança do que você lembra, ela reflete no nosso organismo como essa transição de regiões. Assim, é complicado, mas grande parte dessa complicação toda, é porque a gente ainda não entende os pormenores desses mecanismos. Se você falar assim, não, mas como que é essa migração passo a passo? Vamos pegar ali, vamos ver o neurônio, eu quero que você me explique como que é a neurotransmissão de cada um e como que isso dá passo a passo. A gente não tem essa informação. A gente sabe partes do quebra-cabeça. Então a gente sabe que tem essa migração, a gente sabe que de tempo em tempo acontece, ela pode ser suscetível, a gente sabe como que isso acontece no nosso comportamento, mas o passo a passo disso a gente ainda está buscando, a gente ainda está descrevendo essa atividade. Eu queria saber se o déjà vu tem a ver com a memória. É muito curioso. Isso é digno de estudo. Todo mundo pergunta isso, você acredita? É legal. É legal, né? O que a gente sabe. Assim, eu acho que tem várias explicações assim, para o déjà vu, né? Tem muitas crenças religiosas sobre o que seria, né, esse déjà vu e tal. Isso na neurociência, eles acreditam que seja, na verdade, uma falha da sua memória de trabalho. Então, da sua memória imediata ali. Sua memória imediata é o que está falando para você o que está acontecendo no seu presente.
Ela separa, ó, quando você era mais nova, aconteceu no passado, aquelas coisas, e o que você está passando agora está acontecendo agora mesmo. Se o nosso cérebro, por alguma falha na comunicação de uma área ou outra, um dia você talvez esteja cansado, está faltando, não sei, está com a glicose baixa, alguma coisa assim, faltando algum nutriente, acontece alguma coisa no seu cérebro, que a área que comunica para ele assim, ó, o que está acontecendo aqui está acontecendo no presente, ela falha, e você já não sabe mais se você viu ali, você viu só naquele momento, ou se isso também é uma memória do passado. E aí tem essa confusão. Nossa, eu estou vendo isso agora, mas eu acho que eu já vi isso no passado. É porque as regiões do seu cérebro que são responsáveis para sempre estar falando para você, ó, isso que está acontecendo aqui está acontecendo só agora. Por algum motivo, falha. Isso seria a hipótese da neurociência sobre o déjà vu. Assim. Ô, Matheus, muito obrigado. Desculpa a Eu gente que não agradeço. poder discutir mais. Obrigado. Obrigadão.